Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem. Nós damos continuidade então às nossas aulas de teoria do melhoramento animal, né? E hoje nós vamos entrar no capítulo 3. Esse capítulo 3 a gente vai falar especificamente de seleção. E hoje o nosso assunto então, com a primeira aula desse capítulo 3, vai ser sobre diferencial de seleção e ganho genético. Então bora lá para a nossa aula para a gente ver como é que funciona. Bom, quando a gente fala em seleção, a primeira coisa que vem à cabeça é a definição, né? O que é seleção? Bom, para o melhoramento genético, seleção é quando eu escolho os animais que vão ser reprodutores ou que vão ser, né, os pais da próxima geração. Então, isso é fazer seleção, né? É a escolha, né, dos animais que vão se acasalar, né, para formar a próxima geração e assim sucessivamente. Lógico que o objetivo, quando se fala em seleção, né, para um produtor rural, é o lucro, né, dinheiro. Então a gente tem que imaginar que estamos fazendo seleção para melhorar alguma característica que no final vai resultar em maior lucratividade na fazenda, né? É claro que muitas vezes algumas características que a gente quer fazer tem outros fins, né? Por exemplo, quando eu quero reduzir, por exemplo, uma determinada doença na fazenda, mas no final das contas recai sobre o lucro, né? Então a gente a todo momento está pensando, né, num animal mais produtivo, né? Bom, e a maneira de fazer essa seleção existem várias, nós vamos ver. Hoje, especificamente no nosso, né, nesse assunto, nós não vamos falar sobre as maneiras de fazer seleção, né? Quais os tipos de seleção e os métodos que nós vamos utilizar. Hoje não. Nós vamos falar hoje um pouco sobre como funciona, né, a teoria da seleção, né? Para a gente entender um pouquinho. Além disso, a seleção ela tem que seguir alguns princípios básicos. O primeiro é nós sempre vamos escolher animais com valor superior à média do grupo que ele está, né? Faz muito sentido isso, porque se eu estou fazendo seleção, e a seleção sempre é para melhorar alguma coisa, quando eu digo melhorar, nem sempre eu quero aumentar, né? Pode ser que eu queira diminuir, por exemplo. Aí a gente já, né, já até pode falar, por exemplo, espessura de toucinho. Eu não quero que aumente, eu quero que diminua em suínos, por exemplo, né? Porque quanto menor a espessura de toucinho, mais é uma medida indireta para rendimento de carcaça, né? Por exemplo. Então, como eu quero melhorar os nossos animais, né? Então, eu sempre preciso escolher animais então que esteja com valor superior à média. Então, essa seria a primeira premissa, né? A segunda premissa é quanto menos indivíduos eu selecionar, maior será a média selecionada, certo? Ou seja, isso tem muito a ver com o que a gente chama de pressão de seleção. Quando eu escolho poucos indivíduos, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma população com 100 indivíduos, e eu escolho 50 animais, ou seja, 50% desses indivíduos, a minha pressão de seleção né, vamos falar assim, a gente não está fazendo uma pressão de seleção muito alta, porque eu estou escolhendo a metade dos animais. Mas digamos que ao invés de escolher em 100 animais 50, eu escolho 10. Né? Então, eu estou fazendo a escolha de 10% dos animais. Vocês concordam em dizer que eu aumentei a pressão de seleção? Ou seja, eu estou escolhendo muito menos animais, então eu estou sendo muito mais rigoroso na minha seleção, certo? E isso é muito importante, porque quando eu diminuo muito o número de animais, a minha média de selecionados ela acaba sendo aumentada, né? Isso vai de encontro com a reposição, por exemplo, de plantel. Muitas vezes eu preciso fazer uma seleção, né? Uma pressão de seleção mais forte, mais alta, mas eu não consigo porque se eu faço uma seleção com uma pressão muito alta, se eu seleciono poucos animais dentro de um grupo, eu acabo perdendo animais, por exemplo, para poder animais de descarte, né? Por exemplo, né? Para repor esses animais de descarte. Né? Então, isso é muito importante a gente entender que nem sempre eu consigo fazer uma pressão de seleção alta. Né?
Muitas vezes, a gente, né, em alguns casos a gente vai ver isso ao longo dessa disciplina, que eu posso fazer uma pressão de seleção mais forte no macho e tentar fazer uma pressão de seleção mais fraca na fêmea. É o caso que a gente vê, por exemplo, em bovinos mesmo, né? Bovino de corte, por exemplo, ou mesmo bovino de leite. Às vezes não dá para fazer uma seleção tão forte nas fêmeas, porque eu preciso de animais para, né, para descartar, então eu preciso de animais para repor esse descarte. E eu não consigo fazer uma pressão de seleção tão forte às vezes, né? Sei lá, eu tenho lá um plantel lá 50 vacas, vou descartar desse plantel lá 5 vacas e eu tenho 10 novilhos, por exemplo, disponíveis, né? Vou ter que fazer uma pressão de seleção de 50% aí, né? Para eu descartar algumas vacas, né? As 5 vacas lá que eu tenho disponível para poder descartar, eu tenho 10 novilhas, eu vou escolher das 10 as 5 melhores e as outras 5 eu vou vender. Então, isso aí, ó, dá para notar para você que você está fazendo uma pressão de seleção muito baixa. Desculpa, muito alta, né, nesse caso. Quando você, por exemplo, compra sêmen de um touro, aí você está, de certa forma, fazendo uma pressão de seleção muito alta. Porque dentro de um catálogo de touros ali, você imagina, né? São poucos animais em vista do universo gigantesco que nós temos de bovinos no Brasil. E aí você tem ali alguns animais ali, talvez no catálogo tenha ali um sumário, tenha 200 touros, 300 touros, né? Alguns têm bem menos touros que isso. Você imagina quanto que é, sei lá, 200 touros no universo de milhões de cabeças que nós temos no Brasil. Então você tem uma pressão muito alta de seleção em cima do macho. E muitas vezes, em algumas espécies, o macho que carrega principalmente né, vou falar assim, praticamente a incumbência de melhorar o plantel, né? Os casos, por exemplo, como aves, suínos, né? Também existe uma pressão de seleção mais forte no macho que na fêmea, mas a gente consegue fazer isso um pouco mais aliviado, vamos falar assim, né? Não tão forte igual, por exemplo, nos bovinos. Bom, e essa figura aí é uma figura bem emblemática, né? A gente sempre vai deparar com ela ao longo dos nossos estudos com melhoramento, porque ela nos traduz algumas coisas muito importantes, né? Então, deixa eu só pegar meu apontador aqui. Essa figura, ela mostra que a seleção, além de fundamental na melhoria das raças puras, né? Ela tem que ser um componente essencial em um programa de cruzamento também, tá certo? Um cruzamento sem seleção, ele vai resultar em vantagens facilmente superadas pela seleção. Isso dá para a gente ver. Né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, nesse quadro aqui, né, é o nível de desempenho com o tempo. Então, aqui seria uma comparação entre cruzamento e seleção. Se eu tivesse uma raça pura sem seleção, eu vou ter um certo nível de desempenho ao longo do tempo. Com o cruzamento, isso aumenta muito, né? Já aumenta bastante. O que o cruzamento faz? O cruzamento ele faz algo importante, que é a complementariedade entre algumas raças, por exemplo. O que falta nenhuma, você procura na outra e acaba, né, ganhando, né, vamos falar assim, nas duas raças. É o jeito mais simples de explicar isso, é o princípio, por exemplo, da vaca holandesa, né, quando é cruzada, por exemplo, com touro gir ou vice-versa, na formação do girolando. O que acontece? A gente sabe que a raça holandesa ela é uma raça altamente produtora de leite, né? Tem uma excelente adaptabilidade para a produção de leite, né? Mas ela precisa principalmente de regiões mais frias, né? De condições climáticas um pouco mais amenas, precisa de uma alimentação muito melhor, né? Exige um manejo mais apurado, certo? Não é um animal que dá para poder, principalmente uma vaca de alta produção holandesa, não dá para colocar ela, por exemplo, no sistema totalmente a pasto. Então é um animal que depende de mais cuidados, mas ela responde muito bem quando o manejo é bom, quando, né, vamos falar assim, a nutrição também é favorável. Ela responde muito bem. Entretanto, nós temos uma raça, que é a raça G, que já são animais muito mais resistentes, principalmente mais resistentes ao clima, mais resistentes às nossas forrageiras, que são extremamente, né, vamos falar assim, baixa nutrição, né? Ela é muito mais resistente por exemplo, na condição a pasto, quando né, necessário nesse tipo de sistema de criação.
Então, né, uma coisa interessante, são resistentes a carrapatos, endo e ectoparasitas, né? E aí, quando a gente faz o cruzamento entre essas duas raças, elas se complementam, e aí você tem um animal, né, que é o caso da raça Girolanda, que todas as vezes que você vai comparar os Girolandas, né, com as raças puras, o Girolanda sempre se sobressai muito mais alto, né? Haja visto nossa maior produtora, né, a maior produtora de leite, né, em um dia é da raça Girolanda, não é à toa isso, certo? Então, quando a gente tem um cruzamento, a gente há uma melhora significativamente alta. Entretanto, quando a gente faz seleção lá em raça pura, olha só para você ver como é que ela já automaticamente já supera muito facilmente, né, o cruzamento, tá certo? Alguns casos, tem gente, né, pode, por exemplo, fazer seleção nas raças puras e depois faz o cruzamento. Você ainda tem um ganho excelente em cima disso, né? Mas o que a gente mais preconiza é fazer a seleção junto, em conjunto com o cruzamento, tá certo? Não fazer a seleção primeiro e depois cruzar, mas fazer a seleção em conjunto, além de estar fazendo a seleção, utilizando também, né, das complementariedades dos cruzamentos. Então, aí nós temos um ganho em termos de desempenho extremamente alto, o que mostra que boa parte desse ganho vem da seleção. Né? Aliás, a maior parte desse ganho vem da seleção. Mas a gente não pode descartar também o cruzamento, que ele é muito importante. Né? Torna-se, né, com o cruzamento, indivíduos muito mais superiores. A gente ganha em adaptação, a gente ganha, por exemplo, em produção, o que é muito importante, tá? Quando a gente vem falar, então, em base da seleção, a gente precisa lembrar um pouco sobre as características quantitativas, que são essas características produtivas que a gente vê. Bom, essas características quantitativas ou características produtivas, elas seguem uma distribuição na estatística chamada distribuição normal. Nós já falamos isso quando a gente falou sobre o início lá do capítulo 2, quando a gente começa a falar sobre características quantitativas. Isso é uma característica das características produtivas, né? Elas seguem essa distribuição normal. Essa distribuição normal ela é muito específica porque ela existe uma curva muito característica dela, que é essa curva em forma de chapéu. Essa curva em forma de chapéu é muito importante porque ela nos demonstra o número de animais em relação a determinada característica, né? Então, por exemplo, se isso aqui fosse uma característica peso corporal, que é uma característica que a gente sabe que segue a distribuição normal, né? Aqui eu teria, então, a medida, né, o início aqui, indivíduos com menor número e que possuem pesos menores, e à medida que os pesos vão aumentando ao longo do tempo, eu vou chegando à média do peso médio da população, poderia ser, por exemplo, uma população de bovinos, e aí eu vou saber que no meio, né, quando eu tenho o peso médio da população, a maioria dos indivíduos estão próximos desses pesos médios. E eu tenho alguns indivíduos que passam dessa média da população, né, com um número muito menor, certo? Bom, isso é extremamente importante porque a partir daqui a gente consegue fazer algumas definições importantes na seleção. Primeiro, a gente acabou de definir que o meio dessa curva ela representa a média de números de indivíduos, né? Vamos falar assim, o número de indivíduos que estão próximos da média da população. Então, esse ponto aqui a gente fala de um ponto médio da população. Se fosse a característica peso, por exemplo, a maioria dos indivíduos estariam próximos da média do peso lá, do peso médio dos indivíduos, certo? Bom, digamos que eu vou fazer a seleção então, né? Ao fazer a seleção, a partir daquela seleção, eu vou ter os indivíduos que serão selecionados e vou ter os indivíduos que não serão selecionados, né? O ponto onde esses indivíduos serão selecionados, a gente chama ele de ponto de truncamento, né? Então, esse XT aqui, que é o ponto de truncamento, ou seja, a partir daqui esses indivíduos serão selecionados e para trás, do lado de cá, eles não serão selecionados, certo? Bom, nesse ponto de truncamento eu vou ter então essa região aqui, que é a região dos indivíduos selecionados, né? Então, significa, sei lá, se fosse, por exemplo, em bovinos. Digamos que em bovinos, né, eu estou selecionando lá novilhos lá, né? E aí eu quero fazer seleção de indivíduos acima de 400 quilos, por exemplo. Então,
o meu ponto de troncamento vai ser os 400 quilos. A partir desse valor, todos os indivíduos que forem acima de 400 quilos serão selecionados. Indivíduos que forem abaixo de 400 quilos, eles não serão selecionados. Certo? Então, esse ponto de truncamento aqui é onde eu decido se o indivíduo vai ser selecionado ou não. Tá? Bom, e aí o que acontece? Dentro desses indivíduos selecionados, após fazer a seleção, eu vou tomar a média desses indivíduos. Essa média vai ser a média dos indivíduos selecionados aplicada dentro desse DXS, certo? Eu vou ter, então, a altura dessa ordenada aqui, a gente chama de a altura da ordenada do ponto de truncamento. A gente vai ver que esse valor aqui ele é muito importante quando eu estiver fazendo uma seleção padronizada, né? Quando eu preciso fazer, por exemplo, comparar populações diferentes, a gente vai falar isso hoje ainda, então a gente utiliza esse padrão uma tabela padronizada, e esse Z é muito importante para isso, tá certo? Bom, e aí eu tenho o que aqui também? Eu tenho aqui nesse sentido o B, né, que é a proporção dos indivíduos selecionados nessa minha curva. Note que a gente está fazendo seleção para peso, por exemplo, aqui que foi o exemplo, né? Peso corporal, e estou selecionando os melhores indivíduos. Mas isso aqui tudo poderia ser do lado de cá, se fosse uma característica que eu desejasse diminuir. Né? Um exemplo é a espessura do toucinho, como medida indireta para rendimento de carcaça. Então, indivíduos com menores espessuras de toucinhos possuem maior rendimento de carne na carcaça. E aí, o que eu quero selecionar? Eu quero selecionar os indivíduos com menores, né? Vamos falar assim, com menores valores para espessura de toucinho. E aí sim, todos esses valores que a gente está vendo aqui seriam do lado de cá, certo? Essa curva é muito importante porque ela demonstra um pouco como funcionam as características. Aos meus alunos, eu gosto muito de mostrar quando por exemplo, a altura, né? A altura é muito interessante, ela mostra mais ou menos como é que funciona. Porque a altura é algo fácil de observar e eu percebo que, por exemplo, em uma sala de aula, eu tenho alguns alunos que têm estatura mais baixa, mas são poucos alunos, e à medida que esses alunos vão se aproximando, né, essas medidas vão se aproximando da média da população, o número de alunos que estão próximos da média ou que estão na média aumenta muito. Em contrapartida, eu vou ter também alguns alunos que são muito altos, mas o número desses indivíduos que são altos também são pequenos na população, certo? A seleção nada mais é que exatamente fazer a seleção apenas desses camaradas que eu quero deixar para a próxima população, né? Que serão pais da próxima população, e excluir os demais, certo? E essa é a ideia da seleção. E para a gente entender, então, quando a gente começa a falar sobre essa ideia de seleção, a primeira coisa que a gente precisa de ver é o diferencial de seleção. É uma continha muito simples, é uma expressãozinha muito simples, mas ela é importante porque ela mostra o quanto, né, de diferença na população nós estamos fazendo seleção. Então, ela é dada dessa forma, né, o diferencial de seleção ele é medido, ele é dado por esse ΔS, é igual à média dos indivíduos selecionados menos a média da população, né? Então, o diferencial de seleção nada mais é que, olha, selecionei os indivíduos. Quanto que era a média desses indivíduos selecionados? Ah, foi X. Quanto foi a média dos indivíduos não selecionados? Aliás, da população inteira, né? Contendo tantos os selecionados e os não selecionados. Ah, foi Y. Então, o diferencial de seleção vai ser X menos Y. É muito simples, tá certo? O ΔS depende da proporção de animais selecionados, né? E também, lógico, da variabilidade da característica que a gente está trabalhando, tá certo? Então, o diferencial de seleção é muito importante nesse sentido. E ele pode ser padronizado. Ele vai ser padronizado quando eu preciso, por exemplo, comparar populações diferentes. Lembra daquela premissa lá do melhoramento? A gente sempre fala que tudo que a gente trabalha no melhoramento vale para aquela população, para aquele rebanho. Se eu mudo de rebanho, muda-se as frequências gênicas e as frequências genotípicas, né, da população e automaticamente altera aqueles princípios. A heritabilidade é alterada quando eu mudo de população, os valores de correlação, de repetibilidade, eles todos alteram, né? Mas eu posso ter, então, fazer uma padronização quando eu quero comparar populações diferentes? Posso, certo?
Nesse caso, quando eu quero utilizar uma padronização, né, diferente, eu continuo ainda usando o diferencial de seleção na forma como ele é, ou seja, o diferencial de seleção ainda continua sendo a média dos indivíduos selecionados menos a média da população, só que essa média dos indivíduos selecionados ela vai ser obtida de uma maneira diferente. Ela vai ser obtida pela média da população mais esse I e esse sigma P. Vamos entender o que é isso. Esse I seria a intensidade de seleção e esse sigma P seria o desvio padrão da característica que eu estou analisando. Então, se eu pego, né, a média da população e nela eu aumento a intensidade de seleção, ou seja, a proporção de indivíduos que eu quero fazer seleção, vezes o desvio padrão daquela característica, eu consigo obter a média desses indivíduos selecionados, tá certo? E aí eu posso aplicar essa fórmula aqui. Para isso, eu preciso, então, obter esse I através, principalmente, de uma tabela. O sigma P é fácil de obter. Basta pegar a população, como eu obti a média, o desvio padrão, ele é também uma característica da população, é muito fácil de obter o desvio padrão aí. Qualquer calculadora faz, no Excel você obtém isso aí, muito simples. Mas esse I aqui é que é o padronizado. Esse valor de I, ele vem de uma distribuição normal padronizada, como essa que vocês estão vendo, tá certo? E aí, o que esse camarada depende? O que esse I depende? Ele depende, então, da proporção de indivíduos eliminados, né? Ele depende da proporção dos indivíduos selecionados, ele vai depender da altura da ordenada, né, do ponto lá de truncamento, e, lógico, do próprio ponto de truncamento, tá certo? A partir da onde os indivíduos foram selecionados. Essa tabela é muito interessante porque esse B aqui, ó, ele é muito importante para me ajudar a padronizar quando eu tenho populações diferentes. Por exemplo, quando eu quero ter 50% dos indivíduos selecionados, basta eu usar um I de 0,80. Se eu usar um I de 0,80 lá naquela fórmula que a gente acabou de ver, vezes o desvio padrão da característica, pronto, eu já tenho uma seleção para selecionar. Então, eu tenho um diferencial de seleção com 50% dos indivíduos selecionados, tá certo? E aí, essa B aqui, esse B que a gente está vendo aqui, ó, ele vai diminuindo os valores de B à medida dos valores que eu quero ter, né, proporcional à minha seleção. Se eu quero, por exemplo, 40% de seleção, eu tenho aqui, ó, 40% de seleção é 0,4. Então, eu vou usar um I de 0,96. E assim vai, né? Eu quero 30% de seleção, por exemplo. 30% de seleção está aqui, ó. Então, eu vou usar aí um I de 1,14. Eu quero selecionar 20% da minha população. Eu tenho aqui o mais próximo, esse aqui é 0,1977, né? Que é próximo de 20% aproximadamente. Eu vou usar um I de 1,4, né? Eu quero usar uma proporção aí de, sei lá, de 10%. Então, eu posso usar de 10% aqui, por exemplo, o que está mais próximo aqui seria esse aqui, né? Eu vou usar um I, então, de 1,77 aqui aproximadamente. E isso vai, né, diminuindo sucessivamente, né? Eu posso, por exemplo, querer 1%, né? 1% nem tem, eu tenho que fazer aqui uma interpolação para a gente achar o valor, né, de aproximado aqui de 1%, tá certo? Mas aqui daria para a gente ver em torno, é um valor entre 2,52 e 2,73. É lógico que essa tabela aqui ela é reduzida, né? Existe a tabela todinha com todos esses valores aqui de base aqui, né? Principalmente para 1%, 0,5%, 2% da população, 5% da população, e aí os valores de I que você vai ter que utilizar para ter essa seleção. Uma vez que a gente definiu o que é, né, o diferencial de seleção, a gente pode agora definir o que é o ganho genético esperado. O ganho genético esperado é considerado, então, a equação fundamental do melhoramento genético animal, né, por meio da seleção. Por quê? Porque ele é dado pelo valor da herdabilidade vezes esse diferencial de seleção que a gente acabou de aprender como calcular, tá certo? Então, a herdabilidade vezes o diferencial de seleção me dá esse ganho genético, que é o que vai definir o ganho genético daquela característica, o quanto eu estou ganhando quando eu faço aquela seleção, tá certo? Bom, esse ganho genético ele pode ser dado também
padronizado, igual a gente acabou de ver. E aí aparece aqui a edabilidade, mas aparece o I e o sigma P, que vocês devem estar com dúvida. Por que, que vai aparecer esse I e sigma P aqui? Mas é fácil de entender. Vamos lá. Lembra que o diferencial de seleção é dado pela diferença entre os indivíduos selecionados e a média dos indivíduos selecionados e a média da população. A gente acabou de dizer aqui que os indivíduos, né, selecionados, a média de indivíduos selecionados, ela pode ser obtida pela média da população mais I vezes sigma P, ou seja, intensidade de seleção vezes o desvio padrão. Se eu fizer a seleção, se eu fizer a diferença, o diferencial de seleção, né, que é os indivíduos selecionados, na média dos indivíduos selecionados menos a média da população, vai sobrar, na hora de fazer essa diferença, o I sigma P. Então, eu vou achar que o diferencial de seleção é igual a I sigma P, e aí eu posso, então, utilizar, né, esse I sigma P no lugar do ΔS. Então, qualquer uma dessas duas fórmulas aqui, elas estão corretíssimas, tá? Eu posso usar essa fórmula quando eu tenho todos os dados da população, ou eu posso usar essa fórmula de cá quando eu tenho uma seleção padronizada, como a gente acabou de falar, certo? Essas fórmulas é a mais simples e importante aplicação da genética quantitativa ao melhoramento animal. Isso é muito simples de a gente entender. E além disso, a gente vai entender também como funciona, né, esse ganho genético ao longo do tempo. Quando a gente fala em intervalo de geração, a gente está falando o seguinte: um animal que nasceu, ele nasce, ele vai ter o seu tempo, né, para entrar em puberdade, ele vai, por exemplo, deixar seus descendentes, né, vivos, e esse tempo aí, entre ele nascer, crescer, né, deixar seus descendentes vivos, é que a gente conhece como intervalo de geração. Quanto maior esse intervalo de geração, menor é o progresso genético. Porque esse progresso genético ele depende muito, né, dessa formulazinha aí, elas são inversamente proporcionais, né? O ganho genético ele é igual a heredabilidade vezes o diferencial de seleção dividido pelo intervalo de geração, quando eu meço isso em várias gerações. Quando eu estou trabalhando só com uma geração só, aqui vai ser 1, então por isso que a gente considera o ganho genético apenas como a heredabilidade vezes o diferencial de seleção. A gente desconsidera essa parte de baixo, quando eu estou falando só em uma única geração. Mas quando eu estou falando em várias gerações, aí eu tenho que levar em consideração esse tempo, tá certo? Por quê? Porque quanto maior o tempo entre um indivíduo nascer e deixar um descendente vivo, menor vai ser o meu progresso genético, certo? Isso é muito fácil da gente entender na bovinocultura. O próprio fato do bovino levar, por exemplo, 5, 6 anos entre ele nascer, crescer, deixar descendentes vivos, isso faz com que o progresso genético na bovinocultura ela seja muito mais demorado, né? Por exemplo, para você ter 5 gerações de bovinos, você vai levar quase 20, 25 anos para você ter 5 gerações. Ao passo que, por exemplo, em suínos, eu tenho 5 gerações em 2, 3 anos. Né? Por isso que suínos muitas vezes estão anos-luz na frente em termos de progresso genético, porque é um animal que tem um crescimento muito rápido. Então, animais que na espécie, onde os crescimentos são muito rápidos, né? O intervalo de geração é muito curto, o ganho genético é muito maior, e isso que mede, tá certo? O criador, ele pode, né, ou o melhorista, ele pode melhorar a resposta à seleção de duas formas. Ou ele aumenta a intensidade de seleção, ou ele diminui o intervalo de geração, tá certo? Quem já trabalha com melhoramento, né, sabe, por exemplo, que aquela história de você ter um bezerro vaca ano, no caso de bovinocultura, é importante para você diminuir o intervalo de geração. Você imagina se a vaca levasse 2 anos para ter um bezerro, como é a maioria das propriedades rurais que a gente vê no Brasil, principalmente de pequenos criadores, né? O progresso genético ainda é mais dificultoso, porque esse T aqui aumenta muito. E se esse T aumenta muito, lá na matemática, ele é inversamente proporcional ao ganho, né? Desculpa, ao ΔG aqui, né? Ao ganho genético. Então, ele vai diminuir demais o ganho genético.
Como que você pode tentar burlar isso aí? Através da pressão de seleção. Aumentar mais a pressão de seleção, né? Então, bovinos sofrem uma pressão de seleção extremamente alta, justamente para você ganhar um pouco no ganho genético aqui, porque o intervalo de geração você não consegue muito diminuir. Tudo bem, você consegue fazer um bezerro vaca ano, mas menos você não consegue, tá? Em suínos, né, é lógico, existe um intervalo uma pressão alta, né, no intervalo, na intensidade de seleção, existe. Mas, naturalmente, o animal ele possui um intervalo de geração muito baixo. E como ele possui um intervalo de geração muito baixo, a gente tem um alto ganho genético. E aqui a gente tem um exemplo para a gente aplicar todos esses conhecimentos que nós tivemos hoje, né? Então, esse exemplo fala o seguinte, que numa população de suínos, com média de 800 gramas de ganho de peso dos 30 a 90 quilos de peso vivo, e aí a rentabilidade da característica igual a 0,30, foram selecionados para reprodução machos com média de 1.000 gramas por dia de ganho e fêmeas com média de 900 gramas por dia de ganho. Aí ele pede calcular o ganho genético esperado para macho, para fêmea e o total para a nova população. E ele quer saber também, e a média da geração, né? Da próxima geração. Quanto vai ficar a média esperada para a próxima geração? Bom, a primeira coisa que a gente precisa de fazer é anotar todas essas características que a gente acabou de ver aqui, né? Então, vamos anotar aqui. Bom, primeiro, ele está dizendo que a média da população é de 800 gramas, né? E disse para a gente que ele selecionou, né? Machos com 1.000 gramas de ganho por dia e fêmeas com 950 gramas por dia. Note que, lógico, ele está fazendo a seleção, né? Para uma pressão de seleção talvez maior um pouco nos machos, um pouquinho menor nas fêmeas, porque ele selecionou macho para 1.000 gramas e fêmeas para 950 gramas. Ele podia, por exemplo, ter selecionado todos por 950 gramas, né? Não, ele preferiu fazer um pouquinho de pressão de seleção maior nos machos. E anotar também aqui que a rentabilidade é igual a 0,30. A partir daqui agora, eu consigo fazer o quê? A primeira coisa é o nosso diferencial de seleção. Bom, para obter o diferencial de seleção para macho, o que vai ter? Como é que vai ser? Bom, o diferencial de seleção de macho, a gente já sabe que é a média dos indivíduos selecionados menos a média da população. Então, vai ser 1.000 gramas menos 800 gramas. Lógico, a diferencial de seleção de macho, 200 gramas. Para a fêmea, da mesma forma, né? Eu vou ter, então, 950 gramas menos os 800, vai dar 150 gramas aí, diferencial de seleção de macho e fêmea. Ótimo. A partir daqui, eu posso calcular agora o diferencial de seleção para a população, né? Para a população inteira, ou seja, para machos e fêmeas ao mesmo tempo. O que eu vou fazer? Então, para ter a diferencial de seleção da população, eu vou pegar, né, a média do diferencial de seleção que eu encontrei para macho, a média de diferencial de seleção que eu encontrei para fêmea, por isso que eu dividi os dois por 2 aí, para somar eles, né? Então, ó, eu achei 200, achei 150 para macho, 150 para fêmea. Se eu somar os dois, dá 350, dividido por 2, então, vai dar 175, ou seja, o diferencial de seleção de macho e fêmea igual a 175 gramas. Tá? A partir de agora, eu posso ter o ganho genético da característica. Eu tenho o valor da heredabilidade. Bom, para achar o ganho genético, aí a gente vai achar primeiro para macho, né? O ganho genético de macho, então, vai ser a heredabilidade vezes o diferencial de seleção de macho. A gente viu que a heredabilidade é 0,30, o diferencial de seleção é 200. Pronto, nós vamos ganhar 60 gramas para os machos, tá certo? Na próxima geração. Nas fêmeas nós vamos então ter 0,3 vezes 150 gramas, nós vamos encontrar 45 gramas para as fêmeas, certo? Então, os machos serão 60 gramas, para as fêmeas 45 gramas. E para a população em geral, nós vamos ter então, né? Nós vamos usar o diferencial de seleção da população. Então, vai ser 0,3 vezes 175. Nós vamos achar 52,5 gramas, né, como ganho genético esperado total aí da população. O que precisa saber agora é né, qual vai ser o valor da nova população, né? A população seguinte vai ser
vai ser gerada a partir de qual valor? Bom, para a gente calcular a nova população, né, ou a média esperada para a próxima população, basta a gente pegar, né, então aqui, a média da nova população vai ser a média da população que a gente tinha anterior, mais o que ganhou. Então, nós tínhamos 800 gramas antes, mais o que ganhou, o ganho geral foi de 52,5 gramas. Então, essa população vai ter de 852,5 gramas. Às vezes você está perguntando assim, se eu quiser saber, por exemplo, quanto que ganhou só, qual vai ser a média dos machos, qual vai ser a média das fêmeas? Bom, não vai dar para saber assim, ó, porque a gente só tem aqui o valor, né, do ganho médio dos suínos de machos e fêmeas ao mesmo tempo. Se eu soubesse quanto que é nessa população a média, né, de machos e a média de fêmeas separadamente, a gente conseguiria saber, então, como seria a média esperada para a próxima geração. Mas o exercício não fala, ele só fala do grupo inteiro, né, de machos e fêmeas ao mesmo tempo. Por isso que não tem como saber a média esperada para macho e a média esperada para fêmea. Mas o que você deve estar perguntando, será que vale a pena, então, fazer seleção? Bom, vamos só a gente tentar entender se realmente vale a pena. Vamos só fazer uma continha básica aqui, muito rápida. Olha, a diferença se a gente for olhar aqui, a diferença de ganho de peso dos 90 aos 30 quilos, que ele saiu dos 30 e foi para os 90, né? Foi de 60 quilos, mais ou menos, que ele ganhou lá, os indivíduos ganharam, né, ao longo desse tempo, né? E o ganho médio foi de 800 gramas durante esse período, não é isso? Se eu dividir esses 60 quilos pelo ganho médio de 800 gramas, eu já converti aqui para quilo, para ficar quilo por quilo, dá 0,8. Quer dizer que esses animais levaram em torno de 75 dias para sair de 30 quilos e chegar a 90 quilos, né? Aí a gente viu que a próxima geração não vai ser mais 0,8, né? Vai ser 852,5, ou seja, se eu pegar os mesmos 60 quilos e agora eu dividir pela nova média da população, e agora eu já converti ela para quilo, né? Era 852,5 gramas, que em quilo corresponde a 0,8525, ou 8.525 quilos. 0,8 mil, né? Nem estou sabendo falar isso aqui. 0,8525 quilos, né? Isso corresponde a aproximadamente 70 dias. Interessante, né? Olha só, a gente aumentou 52,5 gramas no ganho, né, médio aí, diário, e nós diminuímos 5 dias, né, para esse animal sair, né, da condição de 30 quilos e ir para 90 quilos, né? É a parte da terminação 1, tá certo? Então, da terminação 2 seria de 90 até 120 quilos, por exemplo. Então, quer dizer, você conseguiu diminuir 5 quilos aí, 5 dias, desculpa, nesse período, né? Imagina o que a gente poderia ganhar também no segundo período, que é a terminação 2. Quer dizer, você está fazendo os animais ficarem prontos, né? Serem abatidos pelo menos 5 dias antes. Isso é muito interessante. E o gasto de ração que você vai deixar de consumir durante esse tempo? Né? Imagina isso aí, coloca isso aí num volume de uma propriedade muito grande. Então, o melhoramento é muito fácil de notar as diferenças, né? Ele é caro para ser produzido, né? Ele é caro para ser aplicado, mas depois de uma vez pronto e preparado, as bases do melhoramento elas são muito efetivas para você ganhar o lucro, né? De maneira mais consistente. Bom, pessoal, o que a gente tinha para falar então hoje é só isso, né? Nas próximas aulas nós vamos ver um pouco mais sobre seleção, quais são os métodos de seleção, tá certo? Nós já vamos falar na próxima aula de alguns métodos de seleção, na última aula a gente vai falar sobre outros métodos de seleção muito comuns também, tá certo? Então, um forte abraço, até a próxima semana, fiquem com Deus e até mais, tá?